E vamos lá, galera do CPA, aí revisando questões, trabalhando com lesões corporais, envolvendo também o tema da violência doméstica. Olha só, agora vamos resolver as questões e a primeira está na sua tela agora. Inconformado com o fato de Mauro ter votado em um candidato que defendia ideologia diferente da sua, João desferiu golpes de faca contra o seu colega, assim agindo com intenção de matá-lo. Acreditando ter obtido o resultado desejado, João levou o corpo da vítima até uma praia deserta e o jogou no mar. Dias depois, o corpo foi encontrado e a perícia constatou que a vítima morreu afogada, e não em razão das facadas, desferidas por João. Descobertos os fatos, João foi preso, denunciado e pronunciado pela prática de 2 crimes de homicídio doloso, na forma qualificada e em concurso material. Ao apresentar o recurso contra a decisão de pronúncia, você deve, como advogado de João, sob o ponto de vista técnico, deve alegar que ele somente poderia ser responsabilizado, letra A, pelo crime de lesão corporal, considerando a existência de causa superveniente relativamente dependente, que por si só causou o resultado. Letra B, por um crime de homicídio culposo, na forma consumada. C, por um crime de homicídio doloso qualificado, a forma tentada, e por um crime, olha só, de homicídio culposo. Até desculpa, né? Já mostrei para vocês a questão, a gente vai enfrentar na forma consumada em concurso material. E a letra D, por um crime de homicídio doloso qualificado na forma consumada. Vamos lá. Peço mais uma vez desculpa por ter mostrado a questão alternativa, mas olha só, o que a gente precisa vencer aqui? Olha só, João, ele foi e praticou um crime, né, contra Mauro. E o que acontece? A questão, ela deixa bem claro, confere aí na terceira linha, que a facada, o golpe de faca, foi empregado com a intenção de matar a vítima. Então, olha só, o golpe foi atingir ali, buscado alcançar Mauro com o dolo de matar. Se o dolo é de matar, nós precisamos compreender que o crime é de homicídio. Tudo bem? E aí, olha só, o dolo foi para matar. E a vítima morreu? Morreu. Aí nós podemos fazer a pergunta, a vítima morreu em decorrência de uma conduta praticada por João? Sim, decorrente, olha só, de uma conduta praticada por João. Então, minha gente, nós podemos concluir sim que houve um dolo. E na parte geral, nós chamamos isso de dolo geral. O que é o dolo geral? É aquele dolo que ele é empregado quando você observa toda a empreitada criminosa. O que João queria fazer com toda essa empreitada? Matar a vítima Mauro. Ele matou? Matou. Foi decorrente de sua ação? Sim. Ainda que tenha ocorrido um erro sobre o nexo, ainda, olha só, vamos voltando para a questão, que a morte, olha só, na cabeça de João tenha sido pela facada, quando na verdade foi porque jogou ele no mar afogado, esse erro sobre o anexo, olha só, gente, ele não é um erro essencial. Não, só é o erro essencial no artigo 20 do Código Penal, só é o erro essencial que vai excluir o dolo e a culpa, né? Quando ele ali excusável e quando inexcusável vai excluir pelo menos o dolo. Mas nesse caso, o erro sobre o nexo, até é bom você gravar isso aí no seu caderninho. Ele é um erro acidental. Não exclui o dolo, nem exclui o nexo, nem exclui a culpa. Então, olha só, se João queria matar e matou, o crime é de homicídio doloso, tá? O crime é de homicídio doloso. Então, olha só, qualificado, né? Qualificado, e qual é a qualificadora? A qualificadora que nós vamos perceber aqui, olha só, observando que João desferiu golpes contra o seu colega, e assim sendo com a intenção de matá-la, querendo ser observado, a gente pode encontrar aqui que ele praticou um crime por um motivo fútil, né? Olha só, permita-me dizer até um motivo torpe, né? Fútil porque Mauro não fez nada, então, na verdade, um motivo torpe, repugnante, que a sociedade não aceita uma pessoa matar o outro pela simples ideologia diferente. Então, olha só, então, diante disso, nós temos um crime qualificado pelo motivo torpe, tudo bem? Então, olha só, a gente pode observar isso. Só rapidinho, tá? Foi pronunciado, né? Aqui, ó, a denúncia, o recurso contra a decisão de pronúncia. E aí vamos ver como é que a gente está lá em processo penal. Qual seria o recurso aí, hein? Alguém lembra?
Alguém lembra qual é o recurso? Contra a pronúncia, você lembra? Olha só, nesse caso, tá, minha gente? Nesse caso, não esquece não, tá? Que quando nós estivermos diante de uma decisão de pronúncia, aí nós vamos estar com reze, tá? Com reze. Não esquece disso, tá? Caberá reze nas situações de pronúncia, é o que diz o artigo 581, inciso 4. 581, inciso 4 do Código de Processo Penal. Vamos continuar agora para a gente vencer as outras alternativas. Então, olha só, né? Primeira alternativa diz que o crime foi de lesão corporal. Não, não foi lesão corporal porque o dolo era de matar. Então a letra A está fora. Um crime de homicídio culposo na forma consumada. Não, porque o erro de tipo acidental não exclui o dolo nem a culpa. Então ele continua homicídio doloso. Letra C, por um crime de homicídio doloso qualificado, na forma tentada, e por um crime de homicídio culposo na forma consumada, em concurso material. Não dá, né, gente? Contra a mesma vítima, contra o mesmo objeto material, eu não tenho como praticar dois crimes se foi no mesmo contexto, tá? Então, olha só, lembra de dolo geral, dolo sobre o erro nexo causal, tudo isso é erro essencial. Dá uma lida no artigo 20, tá, do Código Penal e faz uma revisão sobre erro de tipo acidental, que não exclui o dolo nem a culpa. Então a alternativa certa é a letra D. Letra D. Vamos lá. Opa! Patrícia foi ao shopping center a fim de comprar um celular para sua filha. Oh, gente, desculpa. Olha só, foi comprar um celular para sua filha Mariazinha, de 10 anos, que a acompanhava. Não encontrando o modelo desejado, Patrícia saiu da loja, esclarecendo o ocorrido para a criança. Inconformada com o fato, começou a chorar. Patrícia chamou a atenção de sua filha, o que fez com que seu colega de trabalho, Henrique, que passava pelo local, a advertisse de que não deveria assim agir com a criança, iniciando uma discussão. Meu Deus do céu, esse Henrique, o que tu foi fazer? E em razão desse comportamento de Henrique, Patrícia sofre uma pequena lesão, olha só. O colega Henrique passava pelo local, advertisse de que ela não deveria agir assim com a criança, iniciou uma discussão que acabou empurrando, olha só, contra a parede. Em razão do comportamento de Henrique, Patrícia sofre uma pequena lesão na perna. A pequena lesão. Ela efetuou o registro e a perícia confirmou que a lesão, contudo, 2 dias depois. Ela compareceu à delegacia, desistiu da representação. Tá bom. Em razão de a vítima ser do sexo feminino, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Henrique pela prática, olha só, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no artigo 129, né, parágrafo 9º do Código Penal. Então, olha só, ele ofereceu denúncia pelo artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. E aí, meus amigos, o que nós precisamos prestar atenção para enfrentar essa questão é a seguinte, é que quando nós lemos o parágrafo 9º, olha o que ele diz. Ele diz o seguinte, lá do artigo 129, se a lesão for praticada contra ascendente, descendente ou irmão, tá? Tô lendo aqui, eu não coloquei na tela, mas dá uma olhadinha aí, tá? Artigo 129, parágrafo 9º. Olha só, se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda se prevalecendo das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade. Gente, olha só, o que eu preciso prestar atenção aqui, tá? O que eu preciso deixar claro é que a situação noticiada aqui pela questão, ela não conta nenhuma história de ascendência, descendente, parentesco, cônjuge, irmão. Não tem relação que eles coabitaram, não, eles eram só colegas de trabalho, ele estava passando lá. Então isso aqui entra sem parágrafo 9º? Olha só, aqui não tem. Aqui não tem que a gente falar isso em parágrafo 9º, tá? Em parágrafo 9º não, porque precisa, a lesão corporal, ela não é do parágrafo, não é aquela contra a mulher, mas sim a mulher contra aquele ambiente de situação doméstica. Então, olha só, de coabitação, de relações íntimas de afeto, de violência decorrente de uma situação familiar. Não é o caso aqui, tá? Ele era apenas colega de trabalho. Então não existiu nenhuma entidade familiar, nenhuma relação íntima de afeto, nenhuma situação doméstica, não moraram juntos. Então, olha só, não tiveram outras situações ali que fossem demonstrar uma relação íntima de afeto. Então, minha gente, está fora, tá? A ideia do 129, parágrafo 9º. Vamos ver as alternativas e a gente pode chegar tranquilamente aí na letra D. Olha só. Apesar
de o crime ser de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, será cabível. Acabou aqui, ó. Porque apesar de ser lesão corporal no ambiente de violência doméstica, acabou a questão. Não envolve, não tinha situação de violência doméstica. Tá? E aí ele ainda vem dizendo que a substituição, ó, em caso de condenação, a substituição da pena. Se fosse um crime de lesão corporal no ambiente doméstico, não cabe substituição. Nós vimos isso, tem até súmula do STJ. O crime em tese praticado, letra B, é de lesão corporal leve e simples, de modo que, apesar de irrelevante a vontade da vítima para o oferecimento da denúncia, pode ser oferecida proposta de suspensão condicional do processo. Gente, vamos lá. Se o crime for de lesão corporal, a regra que seja de ação penal pública incondicionada. Mas se for uma lesão leve ou culposa, precisa da representação da vítima. Isso está lá no artigo 88 seguinte da Lei 9.099, tá? Então, olha só, então a letra B diz o seguinte, que o crime seja de lesão corporal leve, simples, de modo que é irrelevante à vontade da vítima. Não. Se é uma lesão leve ou culposa e não está no contexto da violência doméstica, precisa da representação da vítima. Letra C. Apesar de o crime ser de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, de novo, não é violência doméstica. A situação noticiada, o cenário não fala isso, né? Então, olha só, não é. Então, olha só, está fora também, deve ser rejeitada por depender de representação da vítima. Se tivesse lesão corporal na violência doméstica, a ação seria pública, incondicionada. Então, também não fecha essa alternativa. E a letra D, o fato de o crime em tese praticado ser de lesão corporal simples, sim, né? A questão diz aí que foi uma lesão simples, deve a denúncia ser rejeitada por depender de representação da vítima. Exatamente. Deve ser, por quê? Porque o artigo lá, 88 seguintes da Lei 9.099 diz que no caso de lesão corporal leve e lesão culposa, precisa da representação. Essa questão é muito boa, muito legal mesmo, para a gente enfrentar e tirar todas as dúvidas que nós precisamos aqui envolvendo lesão corporal. Vamos lá? Márcia e Plínio se encontraram em um quarto de hotel e, após discutir o relacionamento por várias horas, acabaram por se ofender reciprocamente. Márcia, então, querendo dar fim à vida de ambos, ingressa no banheiro do quarto e liga o gás, aproveitando o fato que Plínio, olha só, estava dormindo. Em razão do forte cheiro exalado, quando ambos já estavam desmaiados, os seguranças do hotel invadem o quarto, resgatam o casal, que foi levado para o hospital. Tanto Plínio quanto Márcia acabaram sofrendo lesões corporais graves. Registrado o fato na delegacia, Plínio, revoltado com o comportamento de Márcia, procura seu advogado e pergunta se a conduta dela configuraria crime. Considerando as informações narradas, o advogado de Plínio deverá esclarecer que a conduta de Márcia configura o crime de... Então, olha só, gente, vamos lá. Vamos observar qual é o contexto histórico que tem aqui. Tá? Márcia e Plínio tiveram uma dificuldade, tiveram uma discussão. Depois dessa discussão aí, Márcia vou acabar com a vida de todo mundo. Ela foi lá e ligou o gás. Quem liga o gás, gente, olha só, e ela querendo colocar fim à vida, já demonstra claro, com esses dois conduta e o dolo ali empregado, que ela queria matar. Então, olha só, se ela queria ali matar, o dolo jamais será de lesão corporal. O dolo, se é de matar, é um crime de homicídio. E o homicídio, doloso. Tá? Então, guarda isso e vamos ver o que dizem as alternativas. Olha só, vamos lá. Letra A, lesão corporal grave. Gente, o dolo dela não era de praticar lesão corporal. O dolo da Márcia era de matar. Tchau, lesão corporal. Letra B, tentativa de homicídio qualificado e tentativa de suicídio. Tentativa de homicídio qualificado. Olha só. E tentativa de suicídio. Cuidado. Agora, olha só. Você consegue imaginar se o crime de suicídio não é típico no Brasil, porque nós já estudamos isso, né? Crimes contra a vida. O que é crime no Brasil é um induzimento à instigação e o auxílio ao suicídio.
Mas eu me matar ou tentar me matar não é crime. Ah, mas não. E aí, Elon? Tentou se matar? Foi. Então agora tu vai ficar preso porque tentou se matar. Não tem como. Então, olha só. Então é essa situação que nós temos que observar aqui, tá? Presta atenção nisso. Então, olha só. O suicídio não é crime nem é tentativa de suicídio. O que nós podemos ter, no caso, é induzimento, instigação ao auxílio ao suicídio, mas isso geralmente a gente faz com... Geralmente não, a gente faz isso com um terceiro. Então a letra B também está fora. A letra B está fora, beleza? Vamos lá. Vamos para a terceira questão. Terceira alternativa. Tentativa de homicídio qualificado apenas. Olha só, teve asfixia. Asfixia é um homicídio, é uma qualificadora. Por que é homicídio? Porque o dolo era de matar. E é uma tentativa. Por quê? Porque o crime não se consumou por situações alheias à vontade de Márcia. Então, perfeitamente, a nossa alternativa é tentativa de homicídio qualificado. Qualificado, asfixia. Homicídio porque a questão diz que o dolo era de matar, acabar, né, naquele momento querendo por fim a vida. Então, isso é dolo de matar, homicídio. E é tentado porque a vítima não morreu por circunstâncias alheias à vontade. Então, a letra C. E a letra D, tentativa de suicídio duas vezes, como eu falei, suicídio é uma situação atípica no nosso ordenamento jurídico, tá? Essa questão aqui, gente, ela trata como prescrição, né? Nós já estudamos prescrição. Se você quiser, né, dar um pause para tentar resolver, tá? Essa questão aqui nós já resolvemos, já enfrentamos ela na aula de prescrição. Mas como é lesão corporal, envolve aqui uma questão interessante, eu trouxe para que vocês possam perceber que às vezes a questão nem está tratando de uma resposta de lesão corporal, mas o conhecimento, a ideia do crime te ajuda. Então, olha só. No dia 28 de agosto de 2011, após uma discussão no trabalho, quando todos comemoravam os 20 anos de João, este desfere uma facada no braço de Paulo, que fica revoltado e liga para a polícia, sendo João preso em flagrante pela prática do injusto. Né? Então, olha só, lesão de homicídio tentado, obtendo liberdade provisória logo em seguida. O laudo de exame de corpo de delito constata a existência da lesão leve, tá? E olha só, vamos lá. A denúncia foi oferecida em 23 de agosto de 2013, recebida em 28 de agosto de 2013. Fim da primeira fase do procedimento do júri, a ocasião em que a vítima compareceu, confirmou os fatos, inclusive dizendo acreditar que a intenção do agente era efetivamente matá-la. E demonstrou todo o seu inconformismo com a conduta do réu. João foi pronunciado, sendo a decisão publicada em 23 de agosto de 2015. Não havendo impugnação pelas partes. Então, olha só. Sendo submetida a julgamento em sessão plenária, em 18 de julho de 2017, os jurados afastaram a intenção de matar, ocorrendo em sentença, então, a desclassificação para o crime de lesão corporal simples, que tem a pena máxima prevista de 1 ano. Sendo certo que o Código Penal, olha como ele te dá cola, prevê que a pena de 1 a 2 anos prescreve em 4 anos. Na ocasião, você, como advogado de João, considerando apenas as informações narradas, deverá requerer que seja declarada a extinção da punibilidade pela... Aí, olha só, o crime é de lesão corporal, né? Lesão corporal leve, né? Então, olha só, cuidado aqui, tá? Porque o que nós podemos observar? O crime ele começa com homicídio, etc. A vítima aqui, né, de João, Paulo, vai, procura a polícia, liga para a polícia, pede providência, né? Então, olha só. E aí, então, nós podemos perceber que houve uma manifestação da vítima. Aí, o que acontece? Quando você olha para as alternativas, vamos lá, olha só. Lesão corporal pela decadência. Não tem decadência aqui, né, gente? Não tem. Porque decadência teria que não ter se manifestado se a própria vítima foi lá e ligou para a polícia, etc. Não tem como. Tá? Então, decadência está fora. Letra A está fora. Nós temos 3. Prescrição da pretensão punitiva. Letra C, prescrição da pretensão punitiva. E letra D, prescrição da pretensão punitiva. Agora, vamos entender aqui a questão. Por quê? Olha só. Toda vez que tem uma questão que fala da idade do sujeito, e se a questão envolve prescrição, você tem que lembrar de um artigo. Qual é? O artigo 115 do Código Penal. Então, toda vez que a questão envolver qualquer coisa, falando assim, não sei o que é porque teve... Cuidado. Ele quer saber se você lembra do artigo 115 lá do Código Penal, que diz que os prazos prescricionais
são reduzidas até a metade se o agente, à época do fato, é menor de 21 ou na data da sentença é maior que 70. Tudo bem? Então, diante disso, o que nós precisamos organizar aqui? O Joãozinho tinha 20 anos na época do fato. Então, olha só, se ele tinha 21 anos na época do fato, e se a lei está me dizendo que a prescrição, tá? A prescrição de 4 anos, olha só, vai prescrever em 2. Por que prescrever em 2? Porque tem o 115. Então, todo crime que prescreve em 4 vai prescrever em 2 anos. Olha a data do fato, 28/11. Olha a data do recebimento da denúncia, 28 de agosto de 2013. Deu quanto aqui, gente? 2 anos e um dia. 2 anos e um dia. Então prescreveu para Joãozinho. Então vamos lá, olha só a nossa alternativa. Olha só, letra A não pode. Letra B, prescrição da pretensão punitiva, porque já foi ultrapassado o prazo prescricional entre a data do fato e o recebimento da denúncia. Sim, se você olhar para a questão, vai dizer que prescreve em 4, mas tem que lembrar que o João tem 20. Se o João tem 20, tem o artigo 115. Só conta até a metade. Então, olha só. E lembrar, né? E lembrar também que prazo prescricional é um prazo penal. Então você conta a data do início e exclui a data do fim, razão pela qual a letra B está certinha, certinha. Vamos só para ver as outras, né? Então, olha só, a letra C diz que já foi ultrapassado o prazo entre a data do oferecimento. Não. O oferecimento da denúncia, gente, não é um prazo, a data do oferecimento não é um prazo, uma data relevante para interromper a prescrição. Então, não conta, tá? E a letra D, olha só, diz que entre a data do recebimento da denúncia e a do julgamento pelo júri. O julgamento do júri também não é relevante para interromper a prescrição. Então, com essas teses básicas, você já chegaria também na letra B, mas claro que acertaria melhor se lembrasse do artigo 115, que a prescrição observa um prazo penal, um prazo penal. Então, olha só, nós ainda temos aí mais umas questões. Vamos lá para a questão 5, tá? Então, olha só, Pedroca, olha só o Pedro, vamos lá. Pedro, quando limpava sua arma de fogo, devidamente registrada em seu nome, que mantinha no interior da residência, né? Olha só, desculpa, sem adotar os cuidados necessários. Se não adotou o cuidado necessário, o que ele foi, minha gente? Quem não adota o cuidado necessário está sendo o quê? Olha só, está sendo negligente, né? Então, olha só, nem sequer desmuniciou, acabou acidentalmente disparando, vindo atingir o seu vizinho Júlio e a esposa dele, Maria. Júlio falece em razão da lesão causada pelo projétil e Maria sofre lesão corporal culposa. Olha só, e debilidade permanente do membro. Olha só. Preocupado com a situação jurídica, Pedro procura para que, na condição de advogado, orientá-lo acerca das consequências do seu comportamento. Na oportunidade, considerando a situação narrada, você deverá esclarecer, sob o ponto de vista técnico, que ele poderá vir a ser responsabilizado pelos crimes de... Então, olha só, Pedro, gente, foi negligente, não tomou as cautelas necessárias e acabou fazendo o quê, minha gente? Olha só, acabou ali lesionando, né? Lesionando a vítima, e que é o Júlio, que vai falecer. E também ali gera também um probleminha para a Maria, que vai ter uma lesão corporal que vai gerar debilidade. Aí você fala assim, debilidade permanente. Então, olha só, vamos lá. Vamos trabalhar com os dois crimes. Vamos olhar para João. João, olha só, Júlio, né, que faleceu, é homicídio. Homicídio doloso ou culposo? Culposo. Homicídio culposo. Não teve o dolo de matar, mas ele teve culpa. Faltou cuidado. E a segunda parte? A segunda parte, minha gente, ela diz aqui, presta atenção, que ela sofreu uma lesão corporal que gerou a debilidade. Aí você fala assim, uma lesão gravíssima. Mas cuidado, porque ela não é gravíssima. Porque só existe lesão grave, gravíssima e leve quando é dolosa. Lembra? Se for uma lesão culposa, não tem essa classificação. Então vamos lá, gente. Olha só a nossa alternativa. Letra A, lesão corporal culposa. Lesão corporal culposa e disparo de arma de fogo. Não, para com isso. Letra B, homicídio culposo, lesão corporal grave. Opa, tentador. Mas não esquece, na lesão corporal culposa não tem essa classificação. Então não é a letra A, né? Porque o disparo já foi absorvido pelo crime de homicídio pela lesão. Não é a letra B. E aí a letra C? A letra C, gente, olha só, ela é tentadora. Mas qual é a diferença da letra C para a letra D? Porque na letra C teria que ter duas ações, teriam que ter duas condutas por parte de Pedro.
mas tudo aconteceu em uma única conduta. Então, olha só, concurso de crimes, aquele que mediante uma só conduta gera dois ou mais resultados, isso é o quê? Concurso formal, que está lá no artigo 70 do Código Penal. Então, a nossa resposta aí é a letra D de dado, homicídio culposo em relação a Júlio, lesão corporal culposa em relação a Maria. Por quê? Porque não existe classificação de grave, gravíssimo e leve na lesão corporal culposa. E é concurso formal, sim, porque foi apenas uma conduta que foi empregada. Tudo certo? Beba uma água. E vamos para a questão 6. Né? Olha só. Durante uma operação em favela do Rio de Janeiro, policiais militares conseguiram deter, né, um jovem de comunidade portando um radiotransmissor. Acreditando ser o mesmo integrante de uma comunidade do tráfico da comunidade, mediante violência física, os policiais exigiam que ele indicasse o local onde as drogas e as armas estavam guardadas. Em razão das lesões sofridas, o jovem vem a falecer. O fato foi descoberto e os policiais disseram que ocorreu um acidente porque não queriam a morte do rapaz, por eles detido, apesar de confirmar que davam choques elétricos em seu corpo, molhado, com o fim de descobrir o esconderijo das drogas. Diante desse quadro, que restou integralmente provado, os policiais, olha só, deverão responder por qual crime? Lesão corporal seguida de morte. Você foi tentada marcar, né? Letra B. Tortura qualificada pela a morte. Letra C. Homicídio qualificado pela tortura. Letra D. Abuso de autoridade. Vamos lá, minha gente. Então, olha só. Letra A. Lesão corporal. Qual é o dolo na lesão corporal seguida de morte, gente? O dolo na lesão corporal é lesão, é ofender a integridade física. Eles não queriam isso, gente. Olha só. O que eles queriam, olhando para a questão, era provocar um padecimento, minha gente. Um padecimento capaz de gerar no jovem esse padecimento, olha só, alcançar a resposta que eles queriam, né? Conseguir do jovem o local lá onde estavam as drogas, as armas estavam guardadas. Então, olha só, gente, não é uma mera lesão corporal. Na lesão corporal, eu quero simplesmente te ofender. Então, a letra A está fora. A letra C vai dizer que o homicídio é qualificado pela tortura. Mas, minha gente, homicídio, para ser qualificado pela tortura, o dolo tem que ser de matar. E eles não queriam matar, o que eles queriam era uma resposta. E para chegar nessa resposta, nessa informação, eles geraram o padecimento. Então não é a letra C. Letra D, abuso de autoridade não tem como ser. Então resta ser a letra B, tortura qualificada pela morte com causa de aumento. Aí você me diz, mas Elon, será que é tortura mesmo? Olha só, olha o que diz a lei 9455. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, foi isso que eles fizeram, causando sofrimento ou mental com o fim de obter informações, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Olha aí, gente, tortura. Eles constrangeram a pessoa lá, olha só, com violência, para que ele pudesse informar onde estavam ali as drogas e as armas apreendidas. Então isso é tortura. Olha só, ela é qualificada? É, porque se ela gerar morte, a pena vai para 8 a 16 anos. Então, é qualificada, muda as penas. E olha só, e aumenta ainda, né? E aumenta ainda de 1/6 até 1/3 se o crime é cometido por agente público. Por agente público. Então, olha só, é uma tortura, né? Olha só, ela é tortura, ela é qualificada, porque devo lembrar para você, tá? Eu devo te lembrar que quando nós temos a qualificar a tortura, ela tem uma pena, eu até confiro aqui, a pena dela básica é de 2 a 8 anos. Tá? De 2 a 8 anos. Mas olha só, quando ela está numa situação qualificada, que gera morte, de 2 a 8 vai para 8 a 16. Olha como muda. E ainda tem a causa de aumento, porque eles eram policiais, né? A questão diz aqui, ó, que eles eram policiais. Então, olha só, eram agentes públicos, ainda tem essa causa de aumento. Então, é tortura, é qualificada e tem causa de aumento. Então, é essa aqui, é a nossa letra B de bola. Tortura qualificada pela morte com a causa de aumento. Essa causa de aumento, porque eram agentes públicos praticando a tortura. Beleza? E aí nós temos uma última questão do nosso encontro, para a gente concluir aqui, que a Débora, né, estava em uma festa com seu namorado, Eduardo e algumas amigas, quando percebeu que Camila, colega da faculdade, cuidado aí, ó, insinuava-se para Eduardo. Cega de raiva, Débora esperou que Camila fosse ao banheiro e seguiu.
Chegando lá e percebendo que estavam sozinhos no recinto, Débora desferiu vários tapas. Meu Deus do céu. Causando-lhe lesões corporais de natureza leve. Camila estava bêbada, eu acho. Camila, por sua vez, atordoada com o acontecido, somente deu por si quando Débora já estava saindo do banheiro. E o que a Camila fez? Vangloriando-se da surra dada. Meu Deus, a Débora ainda saiu falando. Neste momento, com ódio de seu algoz, Camila levanta-se do chão. Eita, agarra a Débora pelos cabelos, meu Deus, e a golpeia com uma tesourinha de unha. Nossa, que carregava na sua bolsa. Cuidado aí, você que for mexer, olha aí, ó. Você não sabe com quem tá mexendo, cuidado. E aí, teve lesões foi de natureza grave. Vamos lá. Com relação à conduta de Camila, assinale a alternativa correta. A questão fala de lesão corporal, mas ela te exige o conhecimento da parte geral. Vamos lá? Agir em legítima defesa. Não, para ser legítima defesa tem que estar diante de uma agressão injusta, atual e iminente. A agressão aqui, gente, a gente está perguntando sobre a Camila, né? Então, olha só. A Camila, a lesão já tinha passada, lesão pretérita, então isso foi vingança. Não tem legítima defesa. Então a letra A e a letra B está fora. A letra C. Ela diz que fica isento de pena, porque ela não tinha como ter outra conduta, inexigibilidade quando tivesse. Nada, tinha. Ela tinha como ir na polícia, pedir uma providência, lesão corporal leve, e aí pedir ali para ser instaurado um TCO. Então a letra C também está fora. Então ficou a letra B. Praticou crime de lesão corporal grave. É não porque é grave, porque a questão, olha só, não briga com o enunciado. A questão diz que foi lesão, mas foi só uma tesourinha de unha, eu acho. Não briga com isso. A questão diz que a natureza grave. Acabou? Então, olha só. Então, praticou sim lesão de corporal de natureza grave, mas pode ter a pena diminuída. Diminuída pelo quê? Olha o que diz o 129, parágrafo 4º. Olha só. Olha o que ele diz. Ele diz, né, que se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, me parece que foi, né? Já foi lá, ninguém tem o direito de agredir a outro, sob o domínio de violenta emoção, ela estava dominada, a mulher ainda estava contando lá, né? Olha só, zoando com ela, olha, bati mesmo e tal. Então, olha só. Injusta provocação da vítima, a vítima provocou, né? Ficou lá tirando, além de agredir, ficou tirando coisa. O juiz pode reduzir, mas isso não autoriza ela a agredir. Não autoriza, só dá uma diminuição de pena de 1/6 até 1/3. Então, a nossa resposta é a letra D. Praticou crime de lesão corporal, natureza grave, grave porque a questão diz que foi grave, mas pode ter a pena diminuída por causa do parágrafo 4º do artigo 129. Tudo certo, meus amigos? Vencemos aí, olha só, conversamos sobre lesão corporal, conseguimos até dividir um pouquinho a bola da Maria da Penha. Nós ainda vamos conversar um pouquinho mais ainda sobre violência doméstica, a gente não esgotou aqui. O forte é que você tem que compreender o 129, lembrar que o parágrafo 9º não é assim contra a mulher, tem que estar no ambiente, até a vítima pode ser o homem, do parágrafo 9º. Agora, lembrar também que tudo isso que a gente conversou, lembrar, por favor, que nós temos que saber as 5 súmulas ali do STJ que se tratam sobre violência doméstica, tá bem? A última novidade aí, né, que não acabe também acordo de não persecução penal quando envolver violência doméstica. Não esquece isso daí também, que é uma tese também muito interessante, que é uma novidade legislativa do pacote anticrime, como gosto de chamar, a Lei 13.964 de 2019. É isso aí, galera. Conversamos aí, lesão corporal 129, Maria da Penha, e a gente se vê aqui no CPA. Valeu, grande abraço.